Olá, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, que Deus possa estar abençoando cada vez mais a vida de cada um de vocês, amém? Eu entro aqui novamente no canal para nós darmos continuidade à leitura bíblica e que através dessa palavra, dessa leitura bíblica, cada palavra que for lançada aqui, que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês, amém? Eu parei no versículo, no capítulo onde falava do último cântico de Davi, né? Por sinal, foi uma palavra muito bonita, um versículo muito bonito. E hoje eu estou aqui no capítulo 23, que nós vamos falar as últimas palavras de Davi. Essas são as últimas palavras do rei Davi. Irmãos, nós sabemos que o coração de Davi era segundo essas últimas palavras. Então, que nós possamos entender essa leitura, amém? Diz Davi: filho de Jessé, aquele homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, a suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e na minha boca está a sua palavra. O Deus de Israel disse: falou-me a rocha de Israel, dizendo: haverá um que governe entre os homens e será justo, que governe no temor de Deus. Aqui significa que a boca pertencia a Davi, mas aquelas palavras eram do Senhor. Essa declaração afirma e garante, irmãos, a intuição, a inspiração divina, né? Tanto no versículo 3 como no versículo 4, irmãos. O advento de Cristo e comparam o seu governo ao do homem. No versículo 4. E será como quando sai o sol à luz da manhã em nuvens, quando pelo seu resplendor a erva da terra brota como depois da chuva. Ainda que não seja assim a minha casa para com Deus. Entretanto, ele tem feito comigo pacto eterno, bem ordenado em todas as coisas, e será guardado, qual é toda a minha salvação e todo o meu prazer. Mas quanto aos filhos de Belial, serão todos eles como espinhos arrancados, aos quais ninguém toma com a mão. E aquele que quiser tocá-los, arme-se de ferro e de uma haste de lança, e a fogo serão de todo consumidos no mesmo lugar. Amém? Os homens valentes de Davi. Estes são os nomes dos valentes que teve Davi: Taquemoni, José Bazebete, que se assentavam na cadeira principal dos capitães. Era este Adino, o Esnita, que numa batalha matou com a sua lança 800 homens de uma vez só. E todos, depois destes, Eleazar, filho de Dodô, Aioda, que foi um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, que se ajuntaram ali à batalha, e os homens de Israel se tinham afastado. Este, levantando-se, feriu os filisteus até que sua mão se cansou, e ficou pegada sua mão à espada. Naquele dia o Senhor deu uma grande vitória, e se voltou o povo para junto dele somente para tomar o despojo. E depois deste foi Samar, filho de Agé, o Ararita, e havendo-se ajuntado os filisteus em uma aldeia, havia ali uma areia de terra, cheia de lentilhas, e o povo tinha fugido de diante dos filisteus. Eles então parou no meio daquele campo e defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. E desceram também 3 dos 30 capitães que vieram a Davi no tempo da ceifa, a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus estavam acampada no vale de Refaim. Davi então estava numa fortaleza, e uma guarnição dos filisteus ocupava então o Belém. E suspirou Davi e disse: quem me dará a água a beber das águas do poço de Belém, que está à porta? E então aqueles 3 valentes abriram um espaço no meio do exército dos filisteus, e tirando a água do poço de Belém,
que estava à porta trouxeram para Davi, mas ele não quis bebê-la, e sim a derramou por libação ao Senhor, dizendo: longe seja de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Tenho que beber eu o sangue dos homens que foram correndo perigo em suas vidas. E não quis bebê-la. Os 3 valentes fizeram isto. Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o principal dos 3, o qual elevou a sua lança contra os 300 que matou e teve nome entre os 3. Dos 3, não era ele o mais distinto. E por isso foi feito chefe deles. Mas aos 3 primeiros não alcançou as proezas. E Banaia, filho de Joidá, filho de um homem esforçado, grande em façanhas de Gabzeel, ele matou 2 campeões de Moabe, ferozes como leões. Desceu ele também e matou um leão no meio de uma cova em um dia de neve. Além disso, feriu o egípcio, homem de força admirável, e tinha o egípcio em uma mão uma lança, mas ele desceu contra este com um bastão, e arrancando-a da mão do Egito, matou-o com a sua própria lança. Todas essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, e teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 foi o mais distinto, mas não chegou a se igualar aos 3 primeiros. E lhe pôs Davi sobre o seu conselho privado. Asael, irmão de Joabe, era um dos 30. E Anã, filho do Dodô de Belém. Samã, Arodita, Elica, o Arodita, Elês, o Pautita, Ira, filho de Ques, o Decoíta, Adezer, Anonita, Mebunai, o Uzatita, Salmon, o Aiota, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Laná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Biratonita, Idai e dos ribeiros de Gaás, Abdaldom, o Abardita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita, os filhos de Jacém, Jonatas, Samã, o Hararita, Aião, filho de Sarar, o Ararita, Elifelete, filho de Asbai, o Maacateu, Eliã, filho de Aitofel, o Gilonita, Erai, os Carmelita, Parai, Arbita, Igual, filho de Natã, Bozar, Bani, o Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Berodita, que foi escudeiro de Joabe, filho de Jeruía, Ira, o Itrita, Barebe, Idrita, Urias, o Eteu, ao todo 37. Irmãos, nos versículos registrou o nome de outros homens valentes. Tudo isto indica que os registros a respeito dos atos de fé de cada um filhos de Deus são guardados nos portais da glória, o que diz a registro com respeito a você e eu. Todas as ofertas de libação que foram derramadas diante do Senhor nos tempos veterotestamentários apontavam para Cristo derramando para o perdão do pecado da humanidade, o que ele fez na cruz do Calvário, irmãos. No capítulo 24, o pecado de Davi por ter feito um censo nacional a uma maneira contrária às Escrituras. Amém? Outra vez se acendeu a ira do Senhor contra Israel, porque Davi tinha incitado contra eles, dizendo-lhe: vai contra Israel e Judá. As palavras outra vez assinalam o fato de que o Senhor já tinha irado com Israel várias vezes antes.
Em 1 Crônicas 21 é dito: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo de Israel. Não há contradição alguma aqui, embora Satanás tenha feito isso, irmãos. Foi o Senhor quem permitiu que ele fizesse isto. Por quê? A razão parece ser porque tanto Davi como Israel tinham devolvido uma atitude orgulhosa em relação ao poder da nação, aparentemente se esquecendo de que foi o Senhor que lhe proporcionou isto. Amém? Que é o que acontece com muitos cristãos hoje, irmãos. Esquecem as bênçãos, as vitórias que Deus nos concede e começam a viver o eu e a deixar Deus de lado. Pelo que disse o rei de Joabe, chefe do exército, que tinha consigo: quero que percorras todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e contes o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: agora, pois, acrescente o Senhor teu Deus ao povo 100 vezes mais do que é agora. E os olhos do meu senhor o rei sejam isso, mas porque sente prazer o meu senhor o rei nesta coisa? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e os príncipes dos exércitos, de maneira que saíram Joabe e os príncipes do exército da presença do rei para alistar o povo de Israel. Passaram, pois, Jordão e acamparam em Amer, à direita da cidade que está no meio do vale do Gade, e chegaram até Jacé. E logo foram a Gileade e a terra baixa de Odize, e chegaram a Dajã e aos arredores de Sidom. Foram em seguida a fortaleza de Tiro com todas as cidades de Efeus e dos cananeus, e saíram para o sul de Judá e Berseba. De sorte que percorreram todo o país e voltaram ao cabo de 9 meses e 20 dias a Jerusalém. Joabe deu ao rei a soma do censo do povo, e eram os de Israel 800.000 homens valentes que tiraram a espada, e os de Judá 500.000 homens. Não havia ilegalidade no censo, nem era isso algo desagrado de Deus. Entretanto, o motivo por que o censo foi feito o descuido em relação à palavra de Deus é que a tornaram pecaminoso. Quando o censo foi feito, um meio ciclo de prata, tendo em vista que a prata, que era um símbolo de redenção, devia ser pago por cada homem contado. Isso demonstrava o fato de que a bênção e a prosperidade de Israel estavam ancoradas somente no sangue derramado do Cordeiro. Esse foi o motivo que por todos deviam pagar exatamente a mesma quantia. Na expiação, todos os adoradores de Deus colocavam-se sobre uma mesma base. O cordeiro imolado, Davi ignorou este mandamento importante do Senhor, irmãos. Por isso, o erro dele. Ele não fez a vontade do Senhor. É fácil detectar a carne em outros, por isso Joabe, um homem do mundo, facilmente reconheceu a necessidade de Davi. A ação de Davi serviu somente à sua autoimportância, porque ele disse no versículo 2, para que eu saiba o número do povo. Vocês acham, irmãos, que aqui, irmãos e irmãs, Deus não sabia o número, a quantidade do povo que existia? Davi fez o contrário das palavras de Deus. Deus não queria que Davi fizesse aquilo, porque Deus já sabia quantos povos tinha. Além de Joabe, os príncipes oficiais também tentaram dissuadir Davi. Mas sem êxito, Davi já tinha determinado seu curso e não aceitaria conselho algum. O arrependimento de Davi.
Aqui nós estamos indo no capítulo 24, irmãos. Mas o coração de Davi lhe pesou depois de ter contado o povo. E disse Davi ao Senhor: pequei gravemente no que acabo de fazer. Agora, pois, ó Senhor, eu te rogo que perdoe a iniquidade do teu servo, pois tenho procedido muito neciamente. Neciamente é o pecado torna nécio até os homens mais sábios e mais brilhantes. E quando se levantou Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor a Gade, o profeta vidente do Davi, dizendo: Perdão, irmãos. Olha, no ministério do profeta é para chamar a nação, e nesse caso o rei, a justiça, embora o profeta às vezes faça predições, a maior responsabilidade do ministério dele é chamar a nação e a igreja ao arrependimento. O profeta é, sobretudo, um pregoeiro da justiça. Davi escolhe o castigo. Vai e fala a Davi assim, diz o Senhor: 3 coisas vou te propor, escolhe para ti uma delas, para que eu te outorgue isso. Veio, pois, Gade a Davi e o propôs, dizendo: queres que venha sobre ti 7 anos de fome em tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus adversários e que eles te persigam? Ou queres que haja 3 dias de peste em tua terra? Agora consideram bem e vê que resposta tenho que levar ao que me enviou. Olha só, irmãos, tá vendo a escolha aqui, o que Davi tinha que escolher, né? Davi tinha que escolher entre que sofrer 7 anos de fome na terra, ou 3 meses fugindo dos adversários, né, dos inimigos dele, ou que haja 3 dias de peste na sua terra. Davi então respondeu a Gade: estou em grande aflição, o pecado sempre o põe o indivíduo em grandes apuros. Rogo-te que caiamos nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. Ele sabia que ele tinha que cair nas mãos do Senhor, porque nas mãos dos homens ele estaria perdido. O homem nos mostra pouca misericórdia e o homem religioso não mostra absolutamente nenhuma. A praga. O Senhor então enviou a peste no meio de Israel desde aquela manhã até o tempo determinado, 3 dias e 3 noites, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Davi roga por misericórdia. E estendendo o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se condoeu por causa deste mal. E se arrependeu e disse ao anjo que destruiu o povo: basta, detém agora a tua mão. E estava o anjo do Senhor junto à eira do Arauna, o Jebuseu. E Davi, quando viu o anjo que o feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu tenho cometido pecado e procedi perversamente. Mas estas ovelhas, o que eles têm feito, eu te rogo que seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Foi uma verdadeira intercessão da parte de Davi. Davi intercedeu por aquele povo, porque aquele povo estava morrendo, eles estavam sofrendo por causa do erro dele próprio. Então a praga é detida. E Gade veio a Davi naquele dia e lhe disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira da Araúna do Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, conforme tinha ordenado o Senhor. Então Araúna olhou ao rei
e viu o rei e os seus servos que vinham a ele. Saiu, pois, Araúna e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E Davi respondeu: para comprar de ti a eira, a fim de edificar ali um altar ao Senhor, e fazer se detenha a praga que assola o povo. Disse então Araúna ao rei: tome o rei, meu senhor, e ofereça o que bem te parecer aos seus olhos. Veja que há bois para o holocausto, os trilhos e demais aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, dá ao rei. E Araúna disse ainda ao rei: o Senhor teu Deus tenha prazer em ti. Mas o rei respondeu a Araúna: não, certamente por preço justo te tenho que comprar isso, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Tudo isso, irmãos, nos diz que tudo que oferecemos ao Senhor deve ser com base no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez por nós na cruz. Do outro modo, estaremos tentando oferecer a Deus o que não custou nada, o que Deus nunca aceitará. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor foi propício para com a terra, e foi detida aquela praga de sobre toda Israel, uma praga chamada pecado, que está destruindo este mundo, levando centenas de milhões de pessoas a ficarem perdidas eternamente, irmãos. Há somente uma solução para essa praga, a preciosa oferta expiatória, vigária de sangue do Senhor Jesus Cristo, na qual foi oferecida na cruz, irmãos. E na nossa aceitação dele, todas as igrejas do mundo nunca deterão a praga. Todas as boas obras, as boas intenções, a religião, o prestígio e a educação nunca deterão essa praga do pecado. Somente, irmãos, o precioso sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Ele aqui é simbolizado pelo altar, irmãos. Então nós temos que acreditar no Deus que nós servimos e servir somente a Ele e sermos fiel a Ele, irmãos. Aqui termina a leitura bíblica do livro de 2 Samuel, que terminou aqui, né, com o castigo de Davi, que ele tinha que escolher entre as 3 pragas, e acabou que ele, no final, percebeu que devido ao erro dele, ele estava castigando o povo de Israel, porque muitos homens estavam morrendo devido àquela praga, e como ele sentiu no coração que aquilo não era justo, ele pediu misericórdia a Deus, ele pediu perdão, né? Ele renunciou o mal que ele tinha cometido, ele pediu perdão a Deus ao seu pecado. E Deus, como ele é um Senhor, um ser misericordioso, ele perdoou Davi, né? E o trouxe para edificar ali um altar a ele, para oferecer holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor foi propício para com a terra, e logo se deteve a praga que ele tinha lançado sobre Israel, irmãos. Irmãos, eu estava dando continuidade na palavra com vocês e sempre estava aqui lendo o Salmo 91, mas eu senti do coração de mudar um pouquinho e colocar o Salmo 23, irmãos, e fazer uma oração, né? Aquele povo que necessita de oração. Nós sabemos que não só nós necessitamos, mas nosso próximo necessita. Que vocês possam me acompanhar no Salmo 23, para que nós possamos interceder pelaquela terra que está inundada em água, irmãos. Para que Deus possa colocar as suas mãos lá sobre aquela terra e arrancar de lá todo o mal, e que aquelas águas sejam baixadas através do poder do Espírito Santo. Amém? Salmo 91 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigere a minha alma.
Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. E na casa do Senhor habitaremos, irmãos, por todos os longos dias. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença nesse momento, Pai querido, Pai amado, para pedir, Senhor, meu Deus, a sua intercessão, que o Senhor possa interceder, Papai querido, por aquele povo que está sofrendo, por aquele povo que estão perdendo as suas vidas. Pai, vai de encontro àquelas águas, meu Deus. Baixa aquelas águas com o Senhor, assim como o Senhor acalmou aquela tempestade, Senhor, meu Deus, quando seus filhos estavam naquele barco. Assim o Senhor fará, Pai, lá naquela cidade do Rio Grande do Sul, Pai. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, aquele lugar. Vai baixando aquelas águas, vai tirando o desespero daquelas pessoas. Vai, Senhor, meu Deus, jogando por terra todo espírito da morte, Pai. Quantos ali, Senhor, meu Deus, não só homens e mulheres, crianças, Senhor, meu Deus, idosos. Quantos ali, Senhor, meu Deus, estão perdendo as suas vidas, porque muitos não sabem nadar, muitos não sabem, Senhor, meu Deus, escapar daquele mal. Porque nós sabemos, Pai, que isso tudo é trajetória que o inimigo está tentando lançar sobre a terra para destruir os seus, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, que tudo o Senhor pode, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor ouve, Pai. Então vai de encontro àquela cidade, Pai. Vai levantando as suas mãos poderosas sobre aquele rio, Pai. Sobre aquelas águas, Senhor, meu Deus. Vai acalmando, Senhor, meu Deus, toda a fúria de Satanás sobre a vida daquele povo, Pai. Pai, vai guardando. Leva, Senhor, meu Deus, refrigério na vida de cada um deles, Pai. Vai confortando, Senhor, meu Deus, os corações daqueles que tiveram suas perdas, Pai. Os pais que perderam seus filhos, os filhos que perderam seus pais, Pai. Vai de encontro àquelas mães que perderam seus filhinhos, Senhor, meu Deus. Pai, venho também, Pai querido, Pai amado, pedir, Senhor, meu Deus, que o Senhor olhe pelos animais, meu Deus. Quantos bichinhos estão lá, Senhor, meu Deus, perdendo suas vidas, porque não tem como correr, não tem como escapar. Porque o ser humano ainda tem quem os salve, ainda tem quem os corram atrás, Pai. Mas muitos dos seus animais, Senhor, meu Deus, se encontram lá, Pai. Se encontra lá, Senhor, meu Deus, no desespero, na aflição, sem ter para onde correr, Pai. Oh, meu Deus, que tristeza. Como é triste, Senhor, meu Deus, ver os seus filhos, ver os seus animais, Senhor, meu Deus, sendo tragados, Senhor, meu Deus, pela fúria do inimigo, Pai. Oh, Deus maravilhoso, guarda, Senhor, meu Deus, a vida deles. Guarda, Senhor, meu Deus. Envia os seus anjos, Senhor, meu Deus, que seus anjos possam sobrevoar sobre aquelas águas, Pai, buscando por notícias, buscando por vítimas, Senhor, meu Deus, buscando por aqueles que estão perdidos, Pai, sem alguém para buscá-lo, para salvá-lo, Senhor, meu Deus. Pai querido, Pai amado, eu venho, Senhor, meu Deus, pedir perdão por minhas falhas, pedir perdão, Senhor, meu Deus, por ter cometido algo que possa ter desagradado a Ti, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa me limpar, me purificar, que o Senhor possa me moldar, Pai, mostrando a mim, Senhor, meu Deus, onde eu estou errando, Pai, o que eu estou fazendo de errado. Pai, me perdoa, Senhor, meu Deus, por todos os meus pecados. Eu sei que o Senhor é um Pai misericordioso, que o Senhor perdoa, que o Senhor dá-nos a chance de mudar, que o Senhor dá-nos a chance de mudança, Pai. Oh, Pai querido, vai de encontro a filhos e filhas, Senhor, que se encontram aqui neste canal acompanhando essa leitura bíblica. Esses que acompanharam o Salmo 23, esses que estão me acompanhando, Senhor meu Deus, nessa corrente de oração, nessa intercessão, Senhor meu Deus, pelo seu povo. Pai querido, Pai amado, guarda nossos filhos, nossas crianças, nossos familiares. Guarda, Senhor meu Deus, aqueles casais. Guarda, Senhor meu Deus, cada um deles, porque o Senhor conhece o seu povo mais do que eu, Pai. O Senhor sabe das necessidades deles, do que eles precisam, Pai.
Em nome de Jesus eu te peço, Pai, tenha misericórdia, Senhor meu Deus, de nossas vidas. Pai, alcança, Senhor meu Deus, aquelas almas que estão distantes de Ti. Alcança, Senhor meu Deus, aquelas almas que estão cegas na fé. Pai, vai visitando os hospitais, os asilos, os orfanatos. Vai visitando, Senhor, as creches, as escolas onde se encontram nossos filhos, Pai. Lugar esse que eles ficam mais tempo do que em nossas casas, Pai. Vai acampando seus anjos nas escolas, Pai. Vai guardando seus filhos, Pai, da fúria do inimigo, Pai. Porque o inimigo usa as pessoas para fazer a maldade, Pai. E se nós não estivermos, Senhor, na sua presença, se nós não estivermos, Senhor, meu Deus, firmado na rocha, nós pecamos, Pai. Pai, vai de encontro aos leitos das UTIs, vai de encontro os quartos onde se encontram os acamados, Pai, aguardando alta para ir para casa. Ou aqueles, Senhor, meu Deus, que estão lá desenganados pela medicina. O Senhor é o médico dos médicos, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode renovar e transformar. Pai querido, vai curando a carne, os ossos, vai curando o sangue, vai curando os órgãos, vai curando, Senhor, meu Deus, os nervos. Vai curando, Senhor, meu Deus, as veias, vai desentupindo veias coronárias, vai desentupindo veias, Senhor, meu Deus, que causam algum coágulo para causar um derrame em seus filhos. Vai, Senhor, meu Deus, purificando o sangue dos teus filhos. Vai, Senhor, meu Deus, repreendendo o câncer, a diabetes, a síndrome do pânico, a depressão. Vai repreendendo todas as brechas, Senhor, meu Deus, que seus filhos, sem querer, possam abrir para Satanás entrar. Senhor, levante homens e mulheres, papai querido, para buscar e interceder por vidas, para levar, Senhor, meu Deus, a sua mensagem ao mundo, porque o mundo onde nós vivemos precisa da sua palavra, precisa de oração, precisa de intercessão, Pai. Oh, Deus maravilhoso, vai curando aquela doença, Senhor, meu Deus, que seus filhos acham que são incuráveis. Vai tirando, Senhor, meu Deus, toda a potestade, todo o principado da vida dos teus filhos. Vai repreendendo toda a força maligna, toda a macumbaria, toda a feitiçaria, todo o trabalho feito, Pai, em portas de cemitérios, em campos de candomblés. Vai repreendendo toda a feitiçaria feita, Senhor, meu Deus, no alimento dos teus filhos, Pai. Nós sabemos que a maldade humana existe de todas as maneiras, mas nós temos que estar firme, fé, na rocha que é o Senhor, Pai, para que nós possamos repreender todo o mal das nossas vidas, nós possamos repreender todo espírito maligno das nossas casas, Pai. Acampa seus anjos dentro da minha casa e da casa de cada filho seu e filha sua, Pai, que está acompanhando esta oração, Pai. Vai repreendendo toda doença, vai repreendendo toda enfermidade, que nós sabemos que tem a doença carnal e tem a doença espiritual, Pai. Então vai limpando, vai, Senhor meu Deus, clareando a mente dos teus filhos, Pai. Abre os olhos dos teus filhos, estampa os ouvidos dos teus filhos, Pai, para que eles possam te ver, que eles possam te ouvir e te sentir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu peço também, meu Deus, por Israel, aquela cidade santa que está lá também, Senhor, meu Deus, sendo exterminado da face da terra. Que o Senhor possa ir lá, Senhor, meu Deus, com seus exércitos santos, Senhor, e dar a última palavra, porque só o Senhor é capaz disso. Pai, abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Vai levando respostas, Senhor meu, que seus filhos esperam, vão levando as respostas que eles precisam, que eles necessitam, Pai. Seja dos juízes, embargadores, dos advogados, dos promotores, seja qual for, Senhor meu Deus, a ação que eles estão lá aguardando a resposta, seja o INSS, que o Senhor possa levar a resposta para que os seus filhos sejam beneficiados, Pai, com o que eles necessitam, por sua vontade, por seu querer, que seja feito a sua vontade na vida de cada um deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. E todos dizem amém, irmãos. Irmãos, que Deus possa refrigerar suas almas, que Deus possa guiar vocês, todos vocês, irmãos e irmãs, pelo caminho da justiça,
por amor ao nome dele. Porque às vezes, ou várias vezes, a ovelha saía do caminho. E todas as vezes que a ovelha saía do caminho, o pastor ia para procurá-la, irmãos. Mas quando Deus vê que aquela ovelha é teimosa, que aquela ovelha está se saindo dos caminhos do Senhor, Deus é preciso fazer algo para impedir aquela ovelha de sair. Assim somos nós, irmãos. Assim como Deus precisa dar uma lição naquela ovelhinha para parar de fugir, irmãos, nós também precisamos ser moldados, precisamos ser podados, irmãos. Então, creia nesse Deus, acredite nesse Deus, entregue suas necessidades a Ele, que o mais Ele fará na vida de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, que vocês possam comentar, deixar seus comentários, se vocês quiserem deixar seus nomes, para que eu possa continuar em oração por cada um de vocês, irmãos. Que Deus abençoe a cada um, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.